Espírito do Altíssimo Deus, como um cano nas duas pontas, cortado, eu me coloco nas tuas mãos, que não seja eu, mas o teu Espírito através de mim a falar. Fala, Deus, que o teu servo ouve. Fala, Deus, e alimenta o teu povo. Fala, Deus, e alimenta o que tem sede, o que tem fome, em nome de Jesus. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de algum homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Espero que com essa mensagem que o Espírito Santo tem derramado no nosso espírito, seja esclarecido na vida de muita gente, muitas pessoas, o engano das falsas profecias. O que é um profeta? Profeta é um porta-voz de Deus na terra. Quando um profeta é do Senhor, realmente do Senhor, ele não vai falar aquilo que é dele, ele vai falar aquilo que é do Senhor. E se é do Senhor, não passa pela cabeça dele, vem direto do Espírito Santo ao espírito do profeta, que sai pela boca, como eu costumo dizer, como um cano cortado nas duas pontas. Recebe a água, que simboliza a palavra de Deus, e passa a água. Recebe a água e passa a água. Recebe a água e passa a água. Quando o Senhor, que é dono da palavra, da água, quer liberar, ela vai chegando, o cano de Deus, o profeta de Deus realmente, ele vai passando. Mas Satanás, como é um imitador das coisas de Deus, e nele não há verdade alguma, ele é mentiroso, o pai da mentira, ele é homicida desde o princípio, ele é ladrão, isso tudo são atributos, adjetivos e características e paternidades atribuídas ao diabo. Ele também tem os seus profetas. Se você observar aqui, agora um pouco mais para frente, 2 Pedro, agora no capítulo 2, a partir do versículo 1, olha o que diz Pedro, continua dizendo na sua segunda carta. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, veja bem, ele diz, muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, que é o amor ao dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que nós temos visto hoje em dia? Falsos profetas, se são falsos, não são de Deus, são do diabo. Enganando, destruindo e arrebentando multidões por aí afora. Trazendo o que para o povo? Trazendo o que sobre eles? Para o povo, eles trazem mentiras, heresias e perdições. Sobre eles mesmos, eles trazem encoberta as heresias. A pessoa entra num lugar achando que é uma igreja, achando que vai ouvir uma palavra que vem do Senhor, e ali ela encontra heresias de perdições, e como Isaías profetizou, encontram invenções de mentiras pelos inventores de mentira, e assim Satanás tem conseguido entrar dentro dos lugares que outrora era igreja, destruído
a igreja, sempre ele procura visar o púlpito, porque se ele tomar o púlpito, facilmente ele consegue alcançar os bancos. Mas o Espírito Santo nessa noite está procurando profetas e profetisas, que se deixe ser usado por ele, para quando abrir a boca, deixar Deus ser Deus e falar por você. Quem agora quer ser um instrumento, um cano na mão de Deus? Diga glória a Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Quando a profecia é falsa, ela tem que ser pensada para ser falada, porque é produzida, como você viu aí na leitura que nós fizemos, no capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo 21, profecia produzida por vontade de homem. Quando o homem tem interesse em objetivos carnais, naturais, porque nenhuma profecia falsa vai trazer benefícios espirituais. O que o homem faz? Ele inventa mentira, pensa nas mentiras, arquiteta as mentiras, elabora as mentiras e lança mentira sobre o povo. E como? Um pouco de fermento na massa, o que ela faz? Leveda toda a massa. Como Apocalipse diz, ai daquele que acrescentar ou tirar um tio, uma palavra, uma vírgula, das profecias que estão escritas nesse livro. Será-lhe acrescentados flagelos, que significam as pragas que estão profetizadas nesse livro. Então tem pessoas vivendo debaixo de maldição, indo atrás e dando ouvido a profecias humanas e outras profecias diabólicas, que tem a profecia que é produzida pela cabeça do homem para os seus próprios interesses, e tem a profecia que é inspirada pelo diabo para arrasar e destruir de vez a pessoa. Quando eles produzem algo para os seus próprios interesses, eles se organizam. Quando alguém vai fazer um negócio, comprar um negócio, comercializar alguma coisa, a pessoa pensa no produto, que é o que vai ser comercializado, no alvo, que é a quem vai ser direcionado o produto, no custo, porque tudo isso vai envolver um custo, e no lucro que tudo isso vai gerar. Então, esses homens gananciosos, amantes de si mesmo, como Pedro profetiza, avarentos, ou seja, têm amor desenfreado pelo dinheiro, homens mentirosos, fraudulentos, a gente conhece muitos deles, tanto perto quanto de longe, como no nosso bairro, como em televisão, como em outros bairros vizinhos, enfim, está espalhado em todos os lugares. Homem amantes de si mesmo. O que esses homens veem no povo? Olham para o povo como uma grande massa de negócio. O homem e a mulher que foi criado para ser templo e morada do Espírito de Deus, na mão desses homens mentirosos, fraudulentos, avarentos, o que eles são? Uma grande massa de negócio. Eles não olham para você e vê você como uma pessoa que pode lucrar ganhando almas. Eles veem você numa pessoa que eles podem lucrar ganhando os teus recursos. Mas, como diz o Senhor dos Exércitos, através da profecia que Pedro entrega nessa segunda carta, a sua perdição, já de largo tempo, foi anunciada, e ela não dormita, ela vai chegar. Mas o Espírito Santo, ele quer nesses últimos dias levantar homens e mulheres que realmente abre a boca e diga, assim diz o Senhor, sendo realmente o Senhor a dizer. Assim diz o Senhor. Porque quando tu abre a boca e fala assim diz o Senhor, você está se comprometendo com o Senhor dos céus e da terra, de que aquelas palavras não são suas, diante dos olhos dele, são dele através de você. Mas Jesus disse que nos últimos dias muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos, se possível, aos escolhidos. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, minha irmã, você que está acompanhando, está ouvindo essa mensagem. A Bíblia diz que o número dos perdidos é semelhante ao quê? A areia do mar. Conta quantos grãos de areia
tem na praia? É um cálculo impossível humanamente de ser feito. Só o Senhor dos Exércitos conhece a totalidade deles. Nenhuma ciência humana conseguirá chegar à conclusão de quantos grãos de areia tem na praia. Quantos grãos de areia tem lá? E Deus está mostrando com isso o quê? Você não faz ideia da quantidade de pessoas que estão se perdendo e estão perdidas através da vida desses homens que são verdadeiros veículos do diabo, escorados e escondidos atrás de púlpito para ceifar vidas. Você não faz ideia. É muita gente perdida. É muita gente. Mas, pastor, eles falam de Jesus. Mas eu repito, Jesus disse: muitos virão em meu nome. Nome não significa princípios. Eles abrem a Bíblia e falam alguma coisa que está na Bíblia. Mas o interesse e a intenção dele não é que você viva pelo que está na Bíblia. É que ele desfrute a benefício próprio do que está na Bíblia. Ele não quer te levar a Bíblia para você ser alimentado por ela. Ele quer te levar a Bíblia para você concordar e cair na artimanha dele, porque no meio das palavras ele bota os seus desejos pecaminosos e carnais. Observa que depois de cada versículo lido, de cada palavra falada por um falso profeta, um falso doutor, logo em seguida vem algo que não está na Bíblia. Observa isso. Mas, como diz as Escrituras em 2 Coríntios 4,4, Paulo escrevendo na segunda carta para a igreja de Corinto, o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz da glória do Evangelho de Cristo. Se o príncipe desse século, que é Satanás, cegou, o príncipe dos príncipes, o Senhor dos senhores, quer dar luz aos olhos dos cegos, para que não sejam mais cegos. Então Deus olha para você e diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Minha irmã, tem luz na tua vida. Na tua vida tem a luz que pode abrir a vista dos cegos, tanto os cegos naturais, quanto principalmente os cegos espirituais, que estão sendo dominados por esses homens gananciosos, dominados pelo diabo. Então, nessa hora que você está ouvindo essa mensagem, tu peça ao Espírito Santo: toma minhas duas vistas como um luzeiro nas tuas mãos, e que eu enxergue pelos teus olhos, e enxergue qual é a tua boa, santa, perfeita e agradável vontade. Ter a mente de Cristo é ter os mesmos ideais de Cristo. Ter a visão de Cristo é ter o mesmo desejo de Cristo. Porque com os olhos, com a mente se pensa, com os olhos se deseja, com o ouvido se interessa. Já ouviu quando você não está escutando alguma coisa? Como é que você faz um gesto, franze o rosto para tentar escutar? Você está se interessando em escutar. Escute o que o Espírito Santo tem a te dizer nessa noite. Eu quero contar contigo como um canal meu na terra. Eu quero contar contigo como uma profetisa minha. Eu quero contar contigo como um profeta meu. Eu quero que você seja um no meio desses que servem a Baal. E como Elias fez, Deus faça através da tua vida. Pode preparar o desafio, pode pôr o holocausto, porque tu leva a palavra da mentira, mas eu com o Senhor levo a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a verdadeira profecia. E só tem a verdade quem é de Cristo. Porque quem não é de Cristo é dominado pelo pai da mentira. Qual é a palavra que está na tua vida? O que tu tem ouvido por aí? O que tu tem ouvido em televisão? Outra coisa, todo falso mestre, todo falso profeta, ele precisa de alguém para dar um testemunho. Ele precisa de alguém para dar um testemunho, para, entre aspas, fortalecer suas teses mentirosas. Quem é de Cristo não chama alguém para dar um testemunho. Olham para os outros que foram alvo de Deus pela tua vida e se vê o testemunho. Se vê os frutos aparecer. Se vê o resultado acontecer na tua oração,
na palavra pregada que sai pela tua boca, na pessoa que foi alvo de um mover de oração que Deus usou a tua vida, da pessoa que foi alvo de uma palavra de evangelismo quando você saiu pelas ruas ou pelo trabalho, ou seja, onde for, se vê o resultado. Chegaram para os discípulos e disseram: estes que transtornaram o mundo chegaram até nós. Mas eles não chegaram na presença deles dizendo: olha, nós transtornamos o mundo, hein? Chegamos até vocês. Não, disseram deles sem que eles dissessem. Quem é profeta de Deus, Deus fala dele e com ele. Não precisa os outros dizer. Aleluia. Atos 9. Ananias era um profeta. Saulo, vai à rua chamada direita. Meu servo Ananias vai orar por você. Quando Ananias entrou lá, quando Paulo entrou lá, o que Ananias disse? Deus já tinha me mostrado, já tinha me revelado, já tinha me dito que tu é um vaso escolhido, já tinha me mostrado você entrando, tinha me mostrado, já sabia, já estava sendo anunciado, já conhecia. Natã, quando foi levado pelo Espírito Santo na presença de Davi, Natã não foi lá dizer para Davi: eu sei o que tu fez. Ele foi lá para mostrar o que Deus queria falar com Davi. Por isso ele não teve vaidade. Eu vou te dizer o que Deus já me disse aqui, ó. Ele contou uma parábola, mostrando que era o Senhor que estava no negócio. Débora não foi juíza, mas foi uma coluna naquele tempo e naquela época. Ela foi uma coluna. Deus usou a vida dela poderosamente para abençoar o povo. Quando ela abria a boca, tinham que dar ouvido, sabe por quê? Mesmo sendo uma mulher, e a mulher era muito discriminada naquela época, mas era inegável que Deus estava falando pela boca daquela mulher. Você quer que seja inegável, que se veja que Deus está falando pela tua boca? Então, se encha da palavra de Deus e deixa a palavra de Deus sair pela tua boca. Como um vaso transbordante, como um vaso que está jorrando, porque os falsos profetas estão aí, escravizando, encabrestando vidas, mas os verdadeiros estão na terra, e os verdadeiros destroem as obras dos falsos, e os falsos não podem destruir a obra de quem é verdadeiro. Então eu te pergunto nessa noite: tu quer ser uma profetisa nas mãos do Senhor? Tu quer ser um profeta na mão do Senhor? Vou te dizer agora 5 passos para você ser um porta-voz de Deus na terra. Primeiro, se encha da palavra de Deus. Se encha. Se encha você da palavra de Deus. Se encha. Segundo, santifica-te pela palavra que você está se enchendo. Profeta tem uma vida separada e diferente. Um profeta não tem uma vida semelhante aos demais. Mandou um rei uma vez, mandou um homem consultar um profeta em algum outro lugar, mandou porque ele ia sair para a batalha, ia uma peleja, e pelo caminho Elias, o tisbita, parou aquele homem e interrogou aonde o homem ia, e o homem disse: olha, o rei me mandou consultar um profeta numa terra para ver, porque nós vamos sair numa batalha, em uma diligência, enfim. Elias disse: olha, assim diz o Senhor, assim, entregou para ele. Diga a ele para que ele saiba que há profeta em Israel. E quando aquele homem voltou: já voltou? Olha, o rei, eu estava indo pelo caminho, foi interrompido por um homem no meio do caminho, assim. Como é que ele estava vestido? Ele estava vestido assim, dessa maneira, estava vestido assim. Esse aí não é outro, senão Elias, o tisbita. Vai acontecer como ele falou. Naamã viajou quilômetros para chegar numa terra estranha para ele, por causa de uma empregada doméstica na casa dele, que foi uma porta-voz de Deus ali usada em profecia. Se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, lá tem um profeta, ele iria impor as mãos sobre o Senhor e o Senhor ficaria curado. Ela profetizou. E ele viajou com aquela profecia, chegou na terra dela, e Eliseu, sem olhar para ele, mandou um recado: manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E no sétimo mergulho, o que aconteceu? A Bíblia diz que a pele dele estava tão qual de uma criança recém-nascida.
E ele voltou para casa glorificando ao Deus de Israel, ao Deus da escrava, da empregada doméstica que estava na casa dele. Se encha da palavra que Deus vai começar a te usar em profecia. Quando tu se enche da palavra, Deus te alimenta com ela e usa a ela para alimentar a outros. Mas tu não está te alimentando da palavra, como é que Deus vai contar contigo para alimentar outros? É se enchendo que se transborda, é se transbordando que se passa. Um vaso usado é um vaso transbordante, não é somente um vaso cheio. Quando tu se enche, é para você. Quando você transborda, é para alimentar os outros. Para alimentar os outros. Tem uma vasilha aqui cheia d'água e tem outras vasilhas embaixo daquelas outras vasilhas em volta. Como é que você vai encher a outra vasilha sem derramar a que está se enchendo? Quando a água transbordar pela vasilha e começar a alcançar as outras que está perto. Na hora que chegarem, se aproximarem de você, vão sentir uma unção tão grande, uma presença de Deus tão maravilhosa, que vão dizer, eu quero o Deus que está na tua vida. Vão dizer como Nabucodonosor disse, não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou os seus servos da fornalha de fogo ardente e declarou que faria em monturo a casa e despedaçaria as pessoas que falassem qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Guarda essa palavra nessa hora. Que os outros olhem para você e digam, realmente não há Deus como teu Deus. Não há Deus como teu Deus. Ora o teu Deus por mim. Assim que vão te dizer. E tu vai abrir a boca e tu vai dizer como Samuel disse para Saul. O que o Senhor me disser essa noite, eu te direi amanhã. E o Senhor não falou com ele? E quando Saul meteu a mão na orla da roupa de Samuel, olha, assim o Senhor rasgou o reino, o trono, arrancou da tua mão. Tu não vai ser mais rei em Israel. Ele vai dar ao teu sucessor que vai crescer diante dos teus olhos. Aí Davi começou a lançar profecias. Quem é esse incircunciso gigante filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Como o Senhor entregou o leão nas minhas mãos e a ursa, quando apacentava a ovelha de seu pai Jessé, ele também vai entregar esse incircunciso filisteu nas minhas mãos. Ele profetizou e agiu. Profetizou porque creu que Deus estava com ele. Temos que envergonhar os profetas de Baal. E os profetas de Baal estão te rodeando, onde você mora, onde você trabalha. São profetas mentirosos, satânicos. Eles profetizam somente sobre coisas da terra, porque eles são da terra. Se você é do alto, você vai profetizar como João, coisas do alto. Ele pôs a mão sobre mim e eu caí aos seus pés como morto. E ele disse, não temas, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, o que tu vê, o que tu ouve, escreve. Escreve. E João mandou 7 profecias para 7 igrejas, alertando, falando, assim diz o Senhor dos Exércitos. E em cada carta tem uma particularidade em que ele apresenta Jesus. Então, nessa hora, minha irmã, seja uma pessoa ímpar na mão do Senhor. Seja uma pessoa totalmente idônea, uma pessoa cheia, transbordante, em que realmente seja usado pelo Espírito Santo de Deus, e não seja mais um mentiroso, uma mentirosa, como se vê na televisão, se vê na internet, se ouve-se em rádio. Infelizmente não tem ninguém que realmente seja um profeta de Deus na terra, nos veículos de comunicação. Mas tem no alto dos morros, tem nos barraquinhos, tem nos vilarejos, nas casinhas simples, e é de lá que vai se levantar, pois o maior profeta de todos os tempos nasceu dentro de uma manjedoura, entrou na cidade montada na filha do jumento, tinha suas vestes semelhantes aos outros, precisou de um beijo para ser identificado no meio do povo, mas quando ele abria a boca,
ninguém falava como ele. Mandaram os soldados prender eles. Oh, meu Deus. E os soldados voltavam de mão vazia. Cadê ele? Não prenderam, não. Ninguém fala como ele. Quando ninguém falar como você, você vai ver que não é você, é Deus falando por você e em você. Ninguém fala como ele. Ninguém fala como ele. Aí, em rádios, em televisões, internet, estão falando totalmente diferente dele. Você tem que falar através dele e ele falar através de você, para que ninguém fale como você por causa dele. Que com essa palavra o Espírito Santo levante na terra homens e mulheres profetas do Senhor, que se encham da palavra de Deus e entendam que somente cheio da palavra de Deus, com uma vida em santificação, com uma comunhão estreita em oração, que é o terceiro item, uma comunhão estreita em oração. Mateus 6,6, e tu quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, orarás ao teu pai, que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Olha isso, comunhão estreita. Quarto significa lugar de intimidade. Quarto significa lugar reservado. Quarto significa lugar de segredos. Quinto ponto, para fechar. Um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor, não é seduzido pelas ofertas do diabo. Lembra de Balaão? Como ele se corrompeu por causa das ofertas que lhe foi dado? Lembra como é que ele caiu? Um profeta de Deus não é corrompido. Natã, quando chegou na presença de Davi, sabia que o rei tinha muitos recursos financeiros. E Deus mandou dar uma palavra de profecia, de exortação para ele. Ele tinha acabado de adulterar com Betseba, ainda por cima tinha mandado matar Urias. Natã podia dizer, poxa, se eu chegar para ele, ele sabe que eu sou profeta, e disser que Deus está com ele, que Deus está provando ele, ele vai se agradar, vai me encher de tesouros, de bens, de materiais. Ele vai me encher de recursos. Mas um profeta verdadeiro busca a glória que vem do alto, não a glória que vem dos homens. Um profeta verdadeiro não é aplaudido pelos homens, é aplaudido no céu quando obedece ao que Deus manda dizer. Assim diz o Senhor. E disse Natã, contando aquela parábola, um homem tinha muitas ovelhas e o outro tinha umazinha só que tratava com todo carinho, que cuidava. Esse que tinha muitas mandou matar aquele homem, ainda tomou a ovelha dele. De que é digno esse homem, Davi? Esse homem é digno de morte, me diga quem é que eu mandarei matar. Esse homem é você. Profeta de Deus não tem medo, é corajoso. Não se corrompe, não aceita suborno. Leve uma vida estreita nessa hora. Quanta gente, quantos hipócritas, mentirosos, servos de Satanás, que hoje você vê sendo sustentado por empresários em programas de televisão, dizendo eles que foi Deus que colocou eles lá. É mentira, foi o dinheiro e a mentira que colocou eles lá. Que o diabo também abre portas para destruir mais rápido e alcançar multidões. Eles profetizam em gabinetes, em casas de empresário, só aquilo que lhes agradam. Obviamente recebem recompensa, ajuda financeira. Corruptos, avarentos e mentirosos. Estão aí, ó. Empresários, amantes do dinheiro, amantes de si mesmo, servos de Mamon, o Deus das riquezas. Profetizam para os outros de uma maneira, porque tem dinheiro. E profetiza para quem não tem dinheiro de outra maneira. Eles profetizam, não é o Espírito Santo falando através deles. Enquanto é eles profetizando, o povo vai sendo destruído.
Mas quando você abrir a boca e deixar Deus ser Deus na tua vida, e falar através da tua vida, e te usar como um canal, como um cano cortado nas duas pontas, que não venha nada de você, não passe nada por você, mas venha do Senhor através de você, multidão serão alimentada, os olhos dos cegos serão abertos, vidas serão curadas, e Deus vai poder dizer: ali está uma serva minha, ali está um profeta meu, ali está uma profetisa minha, ali está um santo homem de Deus. Por quê? Porque ele abre a boca e só fala aquilo que o Senhor manda falar. Abra a tua boca e fale o que Deus manda falar, custe o que custar a quem custar. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, saberão que houve um profeta, uma profetisa no meio deles, e que por essa palavra o Espírito Santo levante homens e mulheres cheias do Espírito Santo, para alimentar vidas realmente usados por Deus. Em nome de Jesus, e a Ele sempre seja toda a glória, porque nós somos o instrumento e Ele é o médico. Ele é que manuseia e é Ele que opera. Que a Deus seja toda a glória, em nome de Jesus.